Diário espiritual de uma mãe de família, da Beata Maria Concepción Cabreira de Armida, conhecido como Conchita. Continuação, estamos no capítulo 3, continuando a partir da parte 10 do capítulo 3, Educadora de seus filhos. A viagem à Terra Santa e Roma asseguraram o futuro das obras da cruz. Contudo, Conchita não se esquecia de seus deveres de mãe. Estes sempre ocuparam o primeiro lugar em sua vida. Certo dia, dirigiu-se ao seu diretor espiritual, Padre Bernardo ou Monsenhor Maximiano Ruiz, esta declaração importantíssima. Um ponto que quase nunca toco em meus escritos espirituais é o de meus filhos, sendo que a maior parte da minha vida é ocupada no cuidado com eles. Carrego-os muito em minha alma e mais suas almas que seus corpos. Vou lhe dizer, mais ou menos, a oração que faço por eles muitas vezes ao dia. Senhor, conserva o Pancho na retidão, o bom juízo que lhe destes, que seja sempre honrado como seu pai. Dê-lhe o suficiente para que se case, se lhe convier, e se não interrompa essas relações, se não for da tua divina vontade. Senhor, Inácio me preocupa, tão jovem e entre tantos perigos, conserva-o na pureza da consciência que lhe destes. Senhor, Pablo, que tudo seja para ti, fomente sua humildade e sua obediência. Senhor, o Salvador, que empregue essa vivacidade de caráter. Senhor, a Lupe, tão viva e tão disposta para a virtude, faças com que não se desvie. Senhor, Manuel e Concha, esse par de almas puras e crucificadas, a quem deste o melhor parte desde tão cedo, dá-lhes perseverança, sustente em sua vocação e use deles para a tua maior glória. Senhor, meus dois anjos que estão no céu, Carlos e Pedro, que estejam sempre aos pés do teu trono. Mãe de minha alma, amparo dos órfãos, fomente em Pancho a tua devoção e dê abundante a todos devoção abundante a todos os meus filhos, que vos dou como teus. Cobre-os com teu manto, ó Mãe. Mantenha-os sempre puros. Guarde-os, Mãe, dentro do teu coração do teu filho. Dê-lhes boas inclinações e amor à cruz. Tu sabes que eu não sei educá-los, não sei ser mãe, só tu, Maria. E abrigue-os em teu seio e guarde-os, muito puros para Jesus, só para Ele. Sua vida de união com Deus jamais afastou Conchita de sua família. Pelo contrário, nunca uma mãe pensou tanto em todos os seus filhos como ela. A morte de seu primeiro filho aos 6 anos, seu pequeno Carlos, a deixou ferida para sempre. Viúva, a morte de seu filho mais novo de forma trágica, afogado na fonte de água de sua casa, lhe causou uma dor inconsolável. A morte do Pedrinho. Terça-feira Santa, 7 de abril, um dia terrível para o meu coração. Na missa eu estava muito inquieta, ansiando, sem saber o porquê, voltar para casa. Depois de algumas tarefas, comecei a costurar. Estando nessa atividade, de repente ouvi uma voz que me disse: Pedrinho está na fonte. Senti que gelei e repeti essas mesmas palavras mecanicamente: Pedrinho está na fonte. Eu corri, voei, as crianças que me ouviram gritaram: sim, mamãe, está aqui. Minha vista escureceu por alguns instantes, não sabia o que estava acontecendo. Tomei-o em meus braços, pingando água, gelado e morto. Alguns momentos atrás ele estava ao meu lado e quando saiu da sala, as outras crianças disseram que ele falou que pegaria água para os pombos. Havia 3 empregadas perto da fonte e ninguém o ouviu cair. Me senti como louca, fazendo o máximo de esforço possível para trazê-lo de volta à vida, mas seu coração já não batia, não tinha pulso e seus olhos estavam com as pupilas dilatadas e sem vida. Ó Deus meu, senti minha alma dilacerada e em meus braços o ofereci ao Senhor entre sofrimentos, amargura e remorsos, pensando que seria por descuido meu, lembrando quanto seu pai o recomendou a mim antes de morrer. Vieram do comissariado para lavrar a ata de óbito, vieram um médico e um técnico, porém de todas as lutas foram em vão. Escrevi para minha mãe, para o padre Félix, o que havia acontecido comigo, mas Nosso Senhor queria me deixar sozinha, pois minha mãe só conseguiu chegar 5 horas depois, e padre Félix chegou somente à noite, pois não lhe haviam entregue a carta.
Eu fui aos pés do grande crucifixo e lá, enchendo seus pés de lágrimas, prostrada, ofereci-lhe o sacrifício de meu filho, pedindo-lhe para cumprir em mim a sua divina vontade. Passei a noite velando o corpo do meu filho, à meia-noite o coloquei em seu caixão e ao tomá-lo em meus braços estava rígido. Isso me impressionou muito. A morte de Pablo. Mais tarde foi Pablo quem morreu nos braços de sua mãe, um belo jovem de 18 anos, muito puro, a quem ela especialmente amava. 21 de junho e São Luís Gonzaga, hoje Pablo, recebeu os sacramentos. Esta manhã quis que lhe chamassem o padre Pedro Ximenes, jesuíta, e com toda vontade fez uma confissão geral. Quando terminou, seu confessor me disse: peça a Deus pela saúde de Pablo. Ele não conhece a maldade, é uma alma pura. Deixai-o ir para o céu, é uma criança. Em poucos minutos fez sua confissão geral. Às 3:30, recebeu com grande fervor o santo viático. Respondendo a tudo, e lhe agradeci pouco tempo depois para não lhe cansar. A cabeça lhe dói horrivelmente, parece ser tifo. 22 de junho, hoje é domingo e já desocupei seu quarto. Trata-se de tifo e é terrível. Eu sofro muito, ele é sempre muito paciente e resignado. 2 ou 3 dias antes de ficar doente, quando voltou do jantar, ele me disse: em breve, mãezinha, a senhora terá um morto aqui. Não sei explicar o que eu senti e pouco depois fui ver se ele não tinha morrido. Tenho tido esse pressentimento há alguns dias e várias vezes falei com ele em sua cama para ver se estava vivo. Meu Deus, se for possível, afaste de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas a vossa. 25 de junho, já não me reconheceu. Eu estava ao seu lado e ele gritou: quero minha mamãe, chame minha mãe. Eu não sei o que eu senti. Comecei a chorar. Todo o seu desejo é ir e eu sinto a morte. Nunca fecha seus olhos azuis, tem o seu olhar em minha mente, em minha alma. 27 de junho, com muita fortaleza, claro que não era minha, cheguei a ajudá-lo a bem morrer. Lhe vi agonizar, expirar e imediatamente beijando sua fronte comecei a rezar. Assim que morreu, coloquei nele o crucifixo que sempre carregava sobre meu peito, retomando-o quando o coloquei no caixão. Fechei seus olhos, cor do céu, beijei-lhe a face e despedi-me dele. Não era mais meu. Ó mãe das dores, ó mãe que entende uma mãe que acaba de perder um filho amado. Oferece pelas tuas mãos, pelo teu coração imaculado, esta dor, o meu próprio Filho, a Santíssima Trindade, para que em meu nome e com algo que Deus me deu, ele seja glorificado. Manuel, seu filho jesuíta. Causa admiração ver com que solicitude, com quanto carinho essa mãe vigilante acompanhava cada um de seus filhos em suas vidas, sempre respeitando sua personalidade e sua liberdade. 2 deles orientaram-se desde muito cedo para a vocação religiosa, Manuel e Concha. Manuel partiu primeiro, Conchita havia sonhado em vê-lo sacerdote da cruz, mas Deus é o dono das vocações. Seu filho entrou na Companhia de Jesus aos 17 anos, no qual recebeu uma sólida formação e se doou com bravura até a morte ao serviço da Igreja para a maior glória de Deus. A mãe sustentava o fervor de seu filho e uma copiosa correspondência entre os dois revela-nos cada vez mais unidos por uma afeição ao mesmo tempo muito humana e divina. Desde que teve conhecimento da decisão definitiva de Manuel, lhe traça o caminho de santidade religiosa. Em tudo eu vejo operar a graça em teu coração e não sei como agradecer ao Senhor por tantos benefícios. Como corresponder a tanta bondade? Entrega-te verdadeiramente com toda a tua alma ao Senhor, sem voltar a possuir-te de novo. Esqueça as criaturas e, acima de tudo, esqueça-te. Esvazia-te de tudo que não é de Deus e não leve a Ele e vive uma vida de obediência, humildade e sacrifício próprio. Morre para ti mesma, de modo que somente Jesus viva e reine em tua alma. Não posso imaginar um religioso que não seja santo e a Deus não se deve dar as coisas pela metade. Seja, pois, generoso com Ele, que a vida é curta para nos sacrificarmos por seu amor. Virão possivelmente, e não muito tarde, as tentações e lutas para inquietar-te. Mas esteja firme e ame sempre a cruz, de qualquer forma que ela se apresente, pois ela é sempre amável ao coração que vê. Em sua aparente aspereza, a santíssima vontade de Deus. É fato que meu coração de mãe sofreu, mas sou feliz em poder oferecer ao Senhor um sacrifício pela tua alma, 1000 vezes mais querida a mim do que o teu corpo.
Sim, rogue sempre, rogue muito por mim. Avisei a toda a família sobre sua decisão e eles rogarão muito por você. Seus irmãos vão te escrever mais tarde. Coloquei-te também sob o manto de Maria desde criança, ela é tua mãe, ama-a sem limites. Coloca teus pés no chão, mas tua alma, tua vida e todo o teu coração estejam no céu. Carta, dia 9 de dezembro de 1906, ao seu filho. Alguns anos depois, por ocasião de sua viagem à Terra Santa e a Roma, Conchita passou pela Espanha para abraçar seu filho. Mãe e filho se encontram novamente com alegria. Ela o encontra muito virtuoso, grande e aplicado nas ciências. Conversamos muito, rimos, choramos, louvamos a Deus. Eu sofri muito na despedida, talvez a última neste mundo. Ele chorava. Por fim, nos separamos. Eu sofri terrivelmente. Ofereci a Deus novamente meu sacrifício por seu amor. Alguns dias depois, ao deixar a Península Ibérica, adeus Espanha, aí meu filho fica. 19 de fevereiro de 1914. Em dezembro de 1919, Conchita sabe que uma parte do dedo da mão direita de Manuel será amputada. Poderá ser sacerdote? Admira a renúncia de seu filho que sofre com a paciência de um santo. Ele será padre, mas o jovem jesuíta, com seu ardor missionário, pediu permissão aos seus superiores para oferecer um grande sacrifício por Cristo e pelas almas. Ele anuncia à mãe sua decisão aprovada por seus superiores. Inesquecível mãezinha, suponho que já tenhas recebido minha última carta e que estarás tranquila, desejando saber o que nela lhe apontava, o mesmo que nas outras anteriores, para ir preparando o terreno. Agora que tudo está acertado, comunico a ti, a primeira de todos, fora meus superiores, para que continues me ajudando com suas fervorosas orações e me encorajem, longe de repreender-me, a seguir o caminho do sacrifício. Com o coração abatido, como é muito natural, a senhora vai sofrer como eu sofri também, mas não se trata disso. Mas sim olhar para as coisas como se deve, com olhos espirituais. E assim a notícia que vou lhe comunicar será muito do seu agrado, uma vez que é um belo sacrifício, que pelo que creio o Senhor Deus me sugeriu, uma vez que a obediência, depois de muitos anos de provas, me abençoou completamente. Se trata de que, querendo eu sacrificar a Jesus Cristo, a quem tanto devo, algo que de verdade me custasse, a fim de pagar-lhe um pouco os seus inúmeros favores, por inspiração do Senhor, pensei na senhora, na minha família e na minha pátria, meus únicos amores aqui na terra, que conservo no mais profundo do meu amoroso coração de filho, irmão e mexicano. E com sabor espiritual, embora pese a má natureza, vos ofereci em holocausto, fazendo-lhe o sacrifício desses 3 santos amores. Nosso reverendíssimo Padre aceitou em nome de Jesus Cristo, a quem representa para mim meu sacrifício. Por isso, minhas esperanças de tornar a ver a Senhora, meus irmãos e outros familiares e de pisar essa bendita terra santificada pela presença e proteção da índiazinha de Tepeyac, Nossa Senhora de Guadalupe, para mim se acabaram nessa vida, e somente no céu espero juntar-me a vocês. Que triste notícia, não é mesmo, mãezinha? Se olharmos apenas para a carne e o sangue, exigem com autoridade, mas quão bela e digna do meu coração que deseja amar a Jesus acima de todas as coisas. Eu sei que irás chorar com esta carta, suas lágrimas cairão nas profundezas do meu coração de filho que muito lhe ama, mas sei que unidas às minhas saberás colocá-las aos pés do sacrário junto com as do seu pobre Manuel. A senhora mãezinha ensinou-me o caminho e, para minha felicidade, desde pequeno ouvi de seus lábios a doutrina salvífica, ainda que custosa, da cruz, a qual agora coloco em prática. Deus me conceda levá-la adiante e não parar até sacrificar minha própria vida, que é o que ainda me resta, para a glória de Deus e a salvação das almas. Feliz de mim, se assim for. Dignos de verdadeira pena são os mundanos que, pelo dinheiro ou por outros desejos ainda mais vis, se impõem sacrifícios semelhantes, mas nós, que por Jesus e por propósitos mais altos o fazemos, somos ou deveríamos ser bem mais dignos de inveja. A senhora sabe, mãezinha, que com a ausência, ao invés de diminuir, o amor aumenta. Imagine, portanto, o quanto o meu amor para com a senhora, para com meus irmãos e outros familiares, aumentou desde que soube da alegre notícia. Somos felizes com a felicidade que nos dá a verdadeira cruz e assim só desejamos a nunca mais descer dela. Muito em breve voltarei a escrever. Transmita carinhosamente a todos os meus irmãos as minhas saudações e tu, minha mãezinha inesquecível, mande tua bênção ao teu Emanuel para que a alegria de seu sacrifício seja completa. Teu filho amoroso, Manuel Jesuíta.
Conchita copiou a carta em seu diário e escreveu em seguida: sim, esta carta arrancou lágrimas do meu coração. Mas com a ajuda de Deus eu aceitei e ofereci o sacrifício, oferecendo-lhe a não tornar mais ver Manuel novamente na terra. Ainda quando pudesse ir à Espanha, renunciei à alegria de estar na sua primeira missa, a escutá-lo quando pregar. Nossa, quanta coisa ela renunciou, né? Mas é justamente o que Jesus pede: desapego da família. Maravilha. Que me dê a comunhão, de confessar-me com Ele, até quem sabe me ajudar a bem morrer, dando-me a última absolvição. O Senhor se digna aceitar o meu pobre e imperfeito sacrifício que faz minha alma sangrar. Mas não sou digna de tal filho. Diário de junho de 1920. Em seguida, Conchita dirige a Manuel uma resposta sublime em que mãe e filho competem no heroísmo. Querido filho Manuel, conhecendo-te, o que te dizer depois de receber tua carta? Com a notícia que eu já esperava. Que dei infinitas graças a Deus, embora molhada em lágrimas, por ter te inspirado e dado forças para este grande sacrifício. Fui até o sacrário, coloquei sua carta próxima a ele e disse-lhe que com toda a minha alma aceitava essa imolação de sentimentos que tão intimamente me tocavam. No dia seguinte, levei sobre o peito a tua carta ao ir à comunhão para renovar minha aceitação plena. Bem-aventurado és tu, filho, que colocas Jesus acima da carne e do sangue e com um olhar de fé te elevas muito acima da terra. O pequeno bem que recebeste de mim ao formar teu coração não era meu, mas sim de Deus, que com uma predileção infinita te escolheu para Ele desde os teus mais tenros anos, dando-te a vocação religiosa. Não sei se receberás minha carta, uma carta minha na qual, adivinhando o teu sacrifício, te disse que no México precisa-se de muitos operários e que há extensas regiões de índios, até mesmo pagãos, onde se poderia estender o reinado de Cristo com grandes sacrifícios e privações. Por exemplo, a Tarahumara e os Musquis. Te dizia em minha carta que se quiseres, mesmo vindo para o México, não voltaria a vê-lo, que bastava apenas que me dissesses: agora a obediência já sanciou teus desejos e quero que esta é sem dúvida a vontade de Deus, que com toda a minha alma cato, venero e amo. Ó Manuel, filhinho do meu coração, a maior coisa que existe depois de Deus, a única coisa que a criatura pode fazer é amá-lo e dar-lhe glória sacrificando-se. O lema de Santo Inácio é a forma suprema do amor, para a maior glória de Deus. Quão desconhecido é este amor na terra! Mas felizes são aqueles que receberam a luz da cruz, para o mundo amar e desfrutar. Acredita em seu egoísmo que o amor consiste sobretudo em receber consolo, satisfações, quando o amor é nutrido com o dar-se, com o imolar-se, com o santo combustível da dor. Quando o amor é realmente nutrido com o doar-se, com o imolar-se, com o santo sacrifício, combustível da dor. Esse é o verdadeiro amor. Mas basta de sermão, e concretamente parabenizo-te 1000 vezes, porque encontraste o verdadeiro caminho que leva ao céu. Seja sempre generoso com Deus por puro amor e serás sempre feliz na terra e na pátria. Teus irmãos ficaram muito tristes e irão ver-te. Muito triste e irão ver-te. Pede a Deus que me encontres no céu, pois estou muito longe de merecê-lo. Concluo com lembrança de todos os meus irmãos, minha aprovação e minha bênção. Tua mãe te abraça feliz na dor. Junho de 1920. 2 anos depois, Manuel será ordenado sacerdote. O coração de Conchita bate com alegria e satisfação. Recebi uma carta de Manuel que me comoveu. Deseja vivamente sua ordenação, me disse entre outras coisas: nenhuma de tuas intenções eu esquecerei, nem o nosso inesquecível papai ou qualquer um de meus irmãos, no dia em que dizem justificamente que o Senhor concede tudo ao seu novo sacerdote. Pois já sabes que para a comunicação espiritual entre as almas não existe distância. Nesse dia eu te prometo formalmente, com o dever da justiça, que levarei a senhora e o papai como as primícias e o melhor das minhas intenções, e em seguida a cada um dos meus irmãos, para que nosso Senhor derrame em abundantes torrentes suas preciosas graças sobre esse inesquecível caminho de minha alma, que com o passar dos anos meu pobre coração ama cada vez mais minha inesquecível família. Me dizes, lembre-se, meu filho meu, que ao teres Jesus em suas mãos na sagrada forma, não dirás que isto é o corpo de Jesus e este é o sangue, mas sim dirás, este é o meu corpo e este é o meu sangue. Isto quer dizer que deve haver uma transformação total. Tu perdido nele, outro Jesus. Maravilha. Não é este o auge da felicidade na terra e no céu?
Assim sendo, mãezinha, seja quando for que eu me ordene, agora ou mais tarde, fale-me em tuas cartas sobre isso, me ensine o que é ser sacerdote, o que é ter a imensa alegria de rezar a missa, pois me coloco em tuas mãos agora, como quando era criança e me deitava no teu colo, para que me ensinasses a balbuciar os docíssimos nomes de Jesus e Maria, porque para penetrar esse mistério de amor e infinita dignidade, sou um verdadeiro bebê que te pede, por favor, luz, orações e sacrifícios. Dia 23 de julho de 1922. Aproxima-se o dia da sublime consagração como sacerdote de Cristo e as efusões de ternura se multiplicam em sua correspondência. Há momentos na vida em que não se pode, já não digo apenas escrever ou falar, mas nem mesmo sentir devidamente. Este é um desses momentos para vocês e para mim. Sendo assim, completem vocês o que eu não consigo traduzir para o papel. Nesse dia feliz, vocês e eu e vocês, tu em particular, mãezinha, e eu em tu e tu, com um laço indissolúvel e estreitíssimo, incapaz de ser desfeito pelas distâncias ou ausências, ou por qualquer coisa no mundo, estaremos unidos em santa companhia, a mais santa que há aqui embaixo e lá em cima, na companhia de próprio Jesus. E com isso termino até mandar-te, por telegrama, já sacerdote, a minha primeira bênção, depois de receber de joelhos a tua, todo teu Emanuel jesuíta. Na data marcada, tendo em conta a diferença de horas entre a Europa e o México, Conchita levanta-se à noite em espírito e assiste à primeira missa de Manuel e recebe pelo espaço a sua primeira bênção. Te Deum laudamus. Eu, mãe de um sacerdote, Deus meu, sim, me sinto passada. Mas como devo ser, que virtudes exercitar, não consigo senão chorar e agradecer, convidando todo o céu a orar por mim, que não sei como fazer, tão miserável, tão manchada e tão vil. 31 de julho de 1922. Uma contínua correspondência epistolar os unirá, ainda por muitos anos. Conchita lhe relatará em suas cartas até os mínimos detalhes da vida familiar de cada um dos seus irmãos e irmãs, de tudo o que é de interesse para ambos, os acontecimentos dolorosos da perseguição religiosa no México, sua inquebrantável confiança na divina misericórdia por seu país, heróico na fé. São as cartas de uma mãe, uma amiga, uma confidente, uma santa que derrama seu coração no coração do seu filho. Aqui está uma das últimas cartas, possivelmente a última. Hoje, dia de Cristo Rei, foi inaugurada a fundação dos missionários do Espírito Santo em São Luís Potosí. Tua terra e minha. Bendito seja Deus, dê-lhe graças e que tudo seja para a sua maior glória. Fala-lhe sobre as leis antirreligiosas e as ameaças do comunismo ateu. Somente a Santíssima Virgem de Guadalupe pode nos livrar. O México é seu e sempre será. Estou em Morelia e roubei de Nosso Senhor alguns minutos para te escrever. Estou nos exercícios de um mês, como todos os anos. Neste Monsenhor Luiz Martinez me salientou a perfeita alegria na dor. Peça a Deus para que eu aproveite, pois talvez sejam os últimos exercícios e tenho que preparar-me para a grande viagem. Seja o que Ele quiser. Esperamos em Deus que os ânimos se acalmem e que não se desate uma guerra mundial. Seja muito santo, pois a vida é curta para andar com tréguas. Qualquer caminho que tomemos buscando a Deus sempre vai parar na cruz. Dizem que a cruz com letra maiúscula é a do Senhor, com minúscula é a nossa. Tomemo-la, pois é um instrumento fundamental da nossa salvação. Já chegou a hora de eu estar com Ele e vou pedir-lhe muito por você, para que reine plenamente em seu coração, que preencha todos os vazios de tua alma, que te transforme nele, fazendo-te outro Jesus por Maria. Abençoe-me e receba minha pobre bênção com muito carinho. Tua pobre mãe jamais se esquece de ti. Carta de 25 de outubro de 1936. Concha, sua filha religiosa. Concha, nascida depois de 3 filhos, foi sua filha especialmente desejada. Era a alegria da casa, seu pai a adorava. Aos 6 anos de idade, caiu gravemente doente de tifo, do qual se salvou graças ao cuidado e dedicação incansáveis de sua mãe. Tornou-se uma jovem bela e forte, mas sua alma sempre foi para Deus, com uma pureza inviolável. Aos 15 anos fez votos de virgindade, seus encantos pessoais atraíram toda a corte de jovens admiradores. Por um momento ela sentiu-se confusa e disse a sua mãe que não queria mais entrar no convento. Em seu coração se travava um drama de amor. Sua mãe respeitava sua liberdade, mas redobrou suas orações e penitências. Senhor, se sua beleza é um obstáculo, retire-a. Ao regressar de um dia de retiro, Concha chegou em casa radiante. Mamãe, eu escolhi a Cristo para sempre.
Uma intimidade espiritual ainda mais profunda se desenvolveu entre mãe e filha até a morte de Concha, cujo nome religioso foi Irmã Teresa de Maria Imaculada. Uma correspondência de mais de 300 cartas, sem contar as inumerosas visitas, testemunha isso. Suas almas vibravam em uníssono na comunhão de um mesmo ideal de amor a Deus e de sacrifício pela salvação das almas. Os traços espirituais de Conchita foram espontaneamente impressos no coração de sua filha. Sua mãe não era a inspiradora providencial e a fundadora das contemplativas da cruz? Sua mãe não cessava de rezar por ela, que seja uma perfeita religiosa da cruz. Conceda-lhe a perseverança. 5 de outubro de 1908. Quando o noviciado se mudou do México para Tlalpan, a mãe acompanhou a filha até o trem. Lhe abençoei com a magnífica imagem da Virgem de Guadalupe até perder de vista o trem. 16 de agosto de 1909. As visitas enchiam ambas de alegria. Eu vi Concha, ela está feliz. Assim passaram os primeiros anos. Conchita estava orgulhosa de sua filha e dava graças a Deus. Fiquei encantada com a virtude de Concha, irmã Teresa de Maria, e deu-me vergonha de ver a mim tão velha e sem as virtudes das quais ela está cheia. Em 23 de outubro de 1906, pronunciou seus votos perpétuos. Dia feliz e inesquecível. Teresa de Maria, minha filha Concha já é perpetuamente esposa do Senhor. Desde que começou a falar, ensinei-lhe a dizer que seria esposa de Cristo. E essa união com o Rei do céu e da terra foi consumada. Teresa de Maria entrou na capela com a vela acesa, pura, modesta, tremendo de emoção, radiante de alegria. Pronunciou seus votos com uma voz tranquila e sonora. Tinha uma voz bonita quando cantou respondendo ao salmo Veni Sponsa Christi. Sua mãe nos diz: sentia uma alegria inefável, uma humilhação profundíssima, uma gratidão sem limites. Sua mãe contemplava admirada a irmã Teresa de Maria Imaculada. É um anjo, será uma grande santa. A jovem professa era encantadora. Foi para suas irmãs, que a amavam muito, uma companheira muito simpática, fiel e sorridente. Foi muito admirada pelas religiosas de Puebla e Monterrey. Sua vida se desenvolveu sem história. Atravessou por um momento uma grave crise vocacional, mas seu amor por Cristo triunfou. Logo, a doença veio surpreendê-la no clima de Monterrey, quente e mortal para ela. Perdeu sangue. Foram horas difíceis para a mãe e filha. A enferma foi transferida para o México. A Madre Javiera pediu permissão a Mitra para que pudesse estar ao lado de Teresa. Na festa nacional de Nossa Senhora de Guadalupe, deram-lhe uma folha de rosa benta para tomar, pedindo à Santa Virgem que pudesse receber o viático. Então retornou à sua razão, lhe administraram os sacramentos e pôde entender o que estava acontecendo. Eu não sabia como agradecer a Deus. Para mim, o mais importante era que recebesse Jesus. E com que fervor eu pedia isso. Ela me reconheceu e disse: mãezinha encantadora, pobrezinha, minha alma se partiu, meu coração se despedaçou a vê-la sofrer tanto. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. E a observe chorando, ofereço ao Eterno Pai com ele, dizendo-lhe que a tome para si, seja feita a sua vontade. 12 de dezembro de 1925. Às 2h da manhã, eu fui de carro buscar oxigênio. Oh, meu Deus, que ela não morra asfixiada. Não quero desesperar-me, disse ela, entrando em uma angústia indescritível, repetindo: pelas almas dos sacerdotes, pelas obras, meu Deus, e pelas obras, meu Deus. 17 de dezembro de 1925. Ontem, às 13h45, Teresa morreu. Meu Deus de meu coração, bendito seja 1000 vezes. Depois de 29 dias de doença e dores agudíssimas em todo o corpo, morreu a filha da minha vida. Foi um anjo, foi uma vítima, foi uma santa. 20 de dezembro de 1925. Os 4 filhos que sobrevivem. 3 filhos e uma filha de Conchita ainda vivem: Pancho, Inácio, Salvador e Lupe. A época da redação do presente livro. Pancho é um agradável ancião magro, como um palito, que facilmente pega o avião para os negócios da empresa de máquinas de escrever que ele mesmo fundou e ainda administra. Ele é um homem de negócios, mas acima de tudo um cavaleiro e um cristão. Seus irmãos e irmãs, que lhe devem muito, o amam como a um segundo pai. Quando seu pai morreu, ele tinha 16 anos e corajosamente começou a trabalhar para ajudar sua mãe na educação dos seus outros 7 irmãos, filhos órfãos.
sete irmãos, filho. Passou por horas difíceis, não se deteve perante a necessidade de fazer longas viagens à Europa e à América, aos Estados Unidos, ao Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Peru. Conchita havia depositado nele sua confiança e contava muito com ele para a educação de seus outros filhos. Inácio, depois de ter educado uma linda família cristã com sua esposa Chabela, muito amada por Conchita, encerra seus dias cercado pelo carinho dos seus na casa onde morreu sua mãe, em San Angelo. Reza como que envolto pela lembrança de sua mãe, que o amava muito, e dele dizia: ele é quem mais se parece com o pai. Salvador foi o último dos varões. Sua mãe zelava por ele com grande ternura, implorando ao Senhor que encontrasse uma mulher que o fizesse feliz. Senhor, deu ao meu querido filho Salvador um estado de vida. Depois de seu casamento, Conchita escreveu em seu diário: tudo está concluído para mim. Mas a mãe se alegra com a felicidade dos filhos. Lupe era uma filha com muita personalidade encantadora. Salvador e ela foram os infantes terríveis da família, ambos com um grande coração. Conchita amava todos seus filhos e seguia cada um em sua vida particular. Jamais ouvi de seus lábios a menor repreensão em relação à sua mãe. Ela própria deu o respeito deles e o mais belo testemunho quando disse: eu não sou digna dos filhos que Deus me deu. O retrato de uma mãe feito por seus filhos. Desde 1954, eu tive a oportunidade de conversar com seus filhos. Aqui está a história viva de sua mãe, tal como se conclui dos testemunhos autênticos que eu pude coletar e aos quais acrescento as respostas verbais de um questionário formal, fielmente taquigrafado. O que mais me impressionou ao entrevistar seus filhos foi verificar a semelhança de seus juízos sobre a mãe. Apesar da diversidade de temperamento de cada um deles, todos reconhecem um caráter bastante elementar da instrução formal de Conchita, que contrasta com a sublimidade de seus escritos. Sua instrução em São Luís era a de todas as jovens da sociedade da época. Naquele tempo não se costumava aprender mais do que adornos, bordados, tocar piano, etc. Mas é como agora, Pancho, seu filho Inácio, fez uma observação de que sua mãe era extraordinariamente inteligente. Ele tem certeza de que, com a formação feminina do mundo atual, Conchita teria brilhado por suas qualidades intelectuais, por seu poder de síntese, que apontava diretamente ao essencial. Cristo, seu mestre, lhe suprirá tudo e, sob seu decreto, seu gênio místico se desenvolverá. Tudo o que ela escreveu foi por inspiração divina, declarou seu filho mais velho. Sua filha Lupe recolheu de sua mãe verdadeiras confidências sobre a vida íntima com seu esposo. Desde os últimos tempos de noivado, ela sentiu-se atraída por ele com um grande amor. Viu nele um esposo cristão, de grande retidão moral, de caráter forte, e com o tempo se encarregou de adocicar. Minha mãe sempre cumpriu com suas obrigações do Estado, mostrava-se muito atenciosa e cheia de ternura para com meu pai, sempre submissa e procurando um modo de agradá-lo em tudo. Meu pai foi seu único amor. Por sua vez, meu pai foi um esposo excepcional para ela, não se intrometia em suas coisas, dava-lhe completa liberdade, não a impedia de escrever e a deixava sempre em paz. Todos os seus filhos dão testemunho de sua fidelidade aos deveres de esposa e mãe. Ela vivia seu relacionamento conjugal com grande simplicidade. A sua vida de casada sempre se desenvolveu em paz. Foi uma vida verdadeiramente cristã, de mútua compreensão. Ouvi dizer que ela não perdeu a inocência batismal. Certamente ela insistiu muito sobre a pureza em sua educação, mas compreendi que ela julgava as coisas humanas sem ver pecado em todas as partes. Ela enxergava tudo com muita naturalidade e entendia a vida como algo bom. Nós somos os maus. Mais tarde, me falou sobre os meus deveres para com minha esposa. Percebi então que seu senso de pureza não era ignorância, disse Inácio. Este testemunho de um pai de 8 filhos merece ser retido. Nada de rodeios entre eles, estavam sempre seguros um do outro. Lupe. Dona de casa. O mesmo é o testemunho de seus filhos com relação à atitude perfeita de Conchita com seus familiares e com os empregados que havia em todas as grandes fazendas do México naquela época. Interroguei uma criada idosa e outros empregados, todos me falaram com uma grande veneração da senhora Concepción Cabrera de Armida, era de uma extremidade de cordialidade para com todos, firme, algumas vezes irritava-se sem jamais ofender. Seu modo de viver. Para viver no meio de seus filhos, nada vale tanto quanto o testemunho direto de cada um deles. O maior testemunho continua sendo do primogênito Pancho.
Ela era uma mãe de família maravilhosa. Nós a adorávamos, mas como uma mãe comum, completamente normal, não como um ser extraordinário. Penso eu que Deus permitiu de propósito. Não teria sido muito confortável viver com uma santa, com uma pessoa a qual se devesse rodear de veneração sem poder tratar de igual para igual, como fazíamos com minha mãe. Nela, tudo era bem normal, nenhum exagero em sua conduta, não jamais. Por exemplo, quando assistia à missa, ela certamente manifestava uma grande devoção, mas como qualquer outra pessoa. Não se imagine que ela falava diretamente com o Senhor em nossa presença, nós não sabíamos de nada. Em suas relações sociais, encantava todo mundo, era uma pessoa muito amável, muito agradável. Tinha uma vida familiar e social completamente comum, a tal ponto que nós que vivíamos em sua intimidade não nos demos conta de sua santidade. Mãe de família e educadora, seus filhos não se cansam de elogiar suas qualidades como esposa, mãe e educadora. Nós éramos 9 irmãos. Posso afirmar como primogênito que minha mãe foi um modelo em todos os aspectos. Primeiramente como esposa, pois meu pai era exigente em tudo o que dizia respeito à vida no lar. Como mãe, cuidava para dar a cada um de nós uma formação completa em todos os planos, não somente religiosa, mas secular, cultural e social. Depois da morte de meu pai, nós éramos ricos. Seu irmão Otaviano nos ajudou. Ela mesma fez grandes sacrifícios para garantir nossa educação nos melhores colégios, com os padres jesuítas como para os rapazes e as damas do Sagrado Coração para as meninas. Como irmão mais velho, eu lhe ajudei nessa difícil tarefa. Ela mesma, por primeiro, nos dava exemplo e corrigia-nos energicamente, sem jamais perder a serenidade. Apesar de todo o tempo que passava em seus assuntos espirituais, nunca descuidou de seus deveres do lar como esposa e mãe. Nenhum de seus filhos se desviou, disse Pancho. A coisa mais admirável da vida da minha mãe era a naturalidade e simplicidade de sua existência. Suas orações e suas comunhões me pareciam sempre comuns, normais, nunca deixou de cumprir suas obrigações domésticas para rezar. Nunca constatei fenômenos extraordinários em seu comportamento cotidiano. Penso que meus irmãos diriam o mesmo. Nas reuniões sociais sentia-se confortável tanto com os ricos quanto com os pobres. Não notei nada de especial em sua alimentação, que consistia do que normalmente se servia nas famílias mexicanas. Devo confessar que ao longo da existência de minha mãe, eu estive como que envolto em um véu que me impedia de descobrir sua santidade. Não foi senão depois de sua morte que nos apercebemos da mãe que havíamos tido. Não posso relembrar de minha mãe sem torná-la vê-la escrevendo. Ela escreveu livros que foram vendidos em grandes quantidades. Tinha também uma elevada correspondência. Ao terminar, seu filho mais velho teve uma palavra magnífica que nos deu o segredo desta vida. Ela amava Jesus Cristo acima de todas as coisas. Inácio Armida tem a mesma visão que seu irmão, mas conforme seu próprio temperamento, eu tive a alegria de viver com ela 42 anos da minha vida, tendo 44 anos quando ela morreu. Durante os 2 primeiros anos do meu matrimônio, eu não morava com ela, mas tínhamos as casas contíguas e nos víamos nas horas das refeições. Podemos dele obter, portanto, um testemunho de valor excepcional. Conchita havia se retirado para sua casa em meio de seus filhos e morreu entre seus braços. Mamãe era uma mulher muito ativa, recebia visitas todas as horas, era incrivelmente ativa. Não havia fenômenos extraordinários nela, nada de chamativo ou incomum. Ela tinha um caráter muito doce, mas firme e enérgico. Quando se decidia a caminhar para tal direção, não havia poder humano que a fizesse recuar. Com ela, tinha que obedecer. O mesmo com relação às obras que empreendia. Ela tinha seu plano, sua inspiração, seu ideal e o seguia até o fim. Sua vida era a mais normal do mundo, sempre alegre, muito alegre, multiplicava as anedotas, os chistes, como dizemos no México, e ainda as escrevia em um livrinho e as contava com graça e simplicidade. Quando ia a São Luís para visitar seu irmão Octaviano, homem importante e rico que dava muitas recepções, mamãe era sempre o centro dessas reuniões. Conversava com os convidados, dirigia habilmente as conversas, encaminhando-as todos para Cristo. Entretinha-os com muita graça. Se a convidassem para ir a uma fazenda, a um passeio de cavalo, estava sempre disposta a tudo, sempre com os pobres. Quando algum deles estava em perigo de morte, mesmo se fosse um ser indesejável, lá estava ela para todos os serviços. Aos seus olhos isso pouco importava. Eu não sei se algum dia ela será proclamada santa ou não, mas sem dúvida nenhuma era uma alma de Deus, sempre com um sorriso. Era um sorriso que atraía simpatia, e seus olhos azuis cor do céu, quando ela pousava esses olhos nos olhos de alguém, essa pessoa sentia-se adivinhada.
Ela penetrava no interior, tenho certeza disso. Um equilíbrio absolutamente perfeito. Sim, ela era muito equilibrada. Em situações difíceis, sua serenidade pacificava tudo. Ninguém podia dizer que ela era desequilibrada, nem que era nervosa, excessiva ou ciumenta. Muito sensível para compadecer-se das penas dos demais, mas isso parece-me mais uma virtude. Com ela, a vida familiar não era triste, nem dolorosa, nem com lágrimas. Certamente ela sofria muito, mas guardava tudo para si mesma. Aqui então, padre, Mary Michel Philippon, para quem estão falando, as memórias que guardei de minha mãe, ela era uma mãe como a sua, como todas as mães. Salvador, o mais novo, repetiu-me as mesmas coisas à sua maneira. Um grande equilíbrio em seus julgamentos, muitos a consultavam, nunca se equivocava, nada de excêntrico em sua conduta, a vida mais ordinária, mais normal do mundo. Quando ficou viúva, saía frequentemente de casa, visitava as pessoas, os outros familiares e os amigos, vinham visitá-la com frequência, era muito carinhosa, mas repreendia com firmeza quando alguém se portava mal. Amava muito a Santíssima Virgem e se dirigia muitas vezes à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Vivi com ela até meu matrimônio aos 33 anos de idade. Fui testemunha do seu caráter alegre, simples e equilibrado. Sua caridade com os demais foi realmente admirável. Não podia descobrir uma dor sem remediá-la na medida de suas possibilidades. Praticou a caridade com todos, mesmo com aqueles que a tinham ofendido ou que se opuseram às suas obras. Quando ela sabia que algumas pessoas estavam afastadas ou brigadas, arrumava um modo de reconciliá-las. Com os doentes da família, ou mesmo estranhos, se mostrava de uma ternura extrema, fazendo de tudo para ajudá-los em suas enfermidades. Ela sempre se oferecia para ajudar os moribundos, indo aos seus enterros, mesmo quando se tratava de pessoas de sua família que não a estimavam. Se prestava voluntariamente a todos os serviços próprios de uma criada, todo mundo a amava. Vejamos agora o testemunho de sua filha Lupe, sempre franca e espontânea, um testemunho feminino que revela muitos detalhes que escapam aos olhos dos rapazes. Ela também conservou de sua mãe a memória de uma mulher como as demais, perfeitamente equilibrada. A conhecia intimamente. Sempre vivi ao seu lado, disse Lupe, e dormi com ela depois da morte de meu pai até o dia em que me casei. Sempre me pareceu a mulher mais normal do mundo. Teve que admoestar-me muitas vezes, jamais a vimos em êxtase. Modelo de sogra, uma vez casada, nunca se intrometeu com seus conselhos morais e nos dava plena liberdade. Um dia sua filha Lupe colheu uma confissão importante de Conchita, a sua nora, a esposa de Salvador. Foi muito feliz com meu marido. Fui muito feliz, a Conchita disse. Fui muito feliz com meu marido. As declarações de Lupe concordam em todos os pontos com as de seus irmãos sobre suas qualidades de esposa, mãe e dona de casa, sua simpatia e sociabilidade, sobre sua força de espírito em meio às dificuldades da vida, sua notável piedade. Em toda a sua vida, ela nos demonstrou uma admirável espontaneidade natural durante seu matrimônio. A submissão ao meu pai foi absoluta. Tinha o costume de dizer primeiro o que Pancho quer. Era uma atenciosa e cheia de amabilidade com ele, aos serventes da casa lhes pagava sempre o que era justo. Quando me casei, recomendou-me que fizesse o mesmo, e ainda me indicou por escrito o salário justo que deveria dar a eles. Manifestava muita gratidão pelas menores coisas. Todos se sentiam amados por ela, até mesmo as pessoas desconhecidas que se lhe aproximavam. O único defeito que sua filha Lupe sublinhou em sua mãe foi uma certa fraqueza pelas guloseimas. Ela gostava muito de doces, talvez até demasiadamente. Se passo em frente a uma joalheria, não me importa nada, mas quando passo na frente da doceria de Celaia, fico com água na boca, dizia ela. Uma vida absolutamente normal, como a de todo mundo em família e na sociedade. Ela ria, contava piadas, conversava, tocava piano, cantava e divertia seus sobrinhos mais do que a própria mãe. Passava por tudo com um sorriso nos lábios e me dava este conselho: tudo o que Deus te pedir, faça-o com um sorriso. Nos repetia: tudo passa, exceto o haver sofrido por Deus com amor. Por sua vez, eu sempre a sentia presente em todos os momentos da minha vida. Agora, Lupe, você a sente sempre presente em sua vida? Sim, padre, ela nos protege e nos ampara à sombra da cruz. Nossa, não acaba esse capítulo, gente. Não acaba nunca esse capítulo. Então, vou parar por aqui. Aí depois a gente continua em outra ocasião. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.